mais uma vez dar as boas-vindas para vocês que conseguiram dedicar esse tempinho para a gente conversar hoje. Eu sou a Josiane, eu sou analista de vendas aqui na UpData, e nesse webinar de hoje, a gente vai estar apresentando um pouquinho sobre inteligência artificial, automação de processos, como que essas ferramentas ajudam no ganho da produtividade e na redução dos custos para as empresas de vocês, tá? Então, o objetivo é ser para pessoas que estão ali no processo de começar a trazer esse foco de AI, de automação de processos para as empresas, e também para quem já possui isso no dia a dia, poder ter alguns insights e trazer melhorias mesmo para as ações do dia a dia. Então, antes de a gente entrar no tema principal, eu quero contextualizar um pouquinho sobre quem é a UpData, o que que a gente faz. Estou vendo que tem algumas pessoas novas aqui entrando que talvez nunca tenham interagido ainda com os nossos trabalhos, com as nossas redes sociais. Então, para contar um pouquinho, nós somos uma startup. O nosso lançamento, a nossa fundação foi em 2018, e desde então a UpData tem o objetivo de fazer com que os nossos clientes consigam gerar insights para dentro das empresas, utilizando ali os próprios dados. A gente tem o objetivo de fazer com que eles trabalhem de uma forma melhor para os próprios clientes. Desde 2018, que foi o nosso lançamento, a gente tem uma parceria com uma plataforma chamada Nime. A Erika vai estar explanando um pouquinho para vocês, mas só para contextualizar, nós temos essa parceria. Desde 2021 que nós entramos para o top 7 do Elite Partner e de treinadores oficiais da ferramenta, sendo os únicos treinadores aqui da América Latina. E o ano passado a gente lançou no mercado também a Simon AI, que é uma plataforma desenvolvida totalmente aqui dentro da UpData. E desde então nós já contamos com mais de 700 profissionais que foram treinados por nós, mais de 35 empresas confiam hoje no nosso trabalho. E para atender os nossos clientes, nós temos algumas frentes de atuação. Então, que tipo de trabalho exatamente a gente desenvolve hoje? Primeiro ponto, a gente tem a frente de comercialização das licenças do Nime, que eu mencionei. Como nós temos essa parceria de Elite Partner, nós ganhamos essa certificação para fazer a comercialização das licenças. E também o treinamento da ferramenta desde o nível iniciante até o avançado, assim como treinamento também voltado para Python, né, linguagem de programação. Oferecemos workshops para as empresas, sobre IA também para profissionais de negócios, tá? E a frente de consultoria para análise e ciência de dados, onde nós temos a modalidade de trabalhar desenvolvendo projetos aqui dentro da UpData, e também a possibilidade de desenvolver projetos junto com os nossos clientes a quatro mãos, onde vocês vão construindo, a UpData vai fazendo ali um acompanhamento, um suporte. E aí, como eu mencionei também com o desenvolvimento da Simon AI, nós passamos a fazer projetos de automação e predições de demandas. A gente pode explanar um pouquinho sobre isso com vocês também. Sobre os nossos clientes, nós trabalhamos com segmentos diversos, hoje, desde escritórios de advocacia até instituições financeiras, empresas automobilísticas, agências de turismo, o mercado do varejo. Então, é muito amplo o mercado que a Data consegue dar suporte, tá? Bom, eu não quero me estender, né? Só um pouquinho para vocês terem conhecimento do que a gente consegue oferecer. Eu quero já aqui chamar a Érica para dar abertura ao nosso tema principal, para a gente ter tempo de falar tudo que a gente tem para falar e abrir também no final um tempinho para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Antes de começar, eu também já peço que, se vocês tiverem dúvidas, já podem ir mandando no chat aqui também, que eu vou estar acompanhando. E ao final eu vou conversando ali, batendo um papo com a Érica para a gente tirar todas as Joyce, dúvidas. caminhar. Então, Érica, se você quiser começar a compartilhar sua tela, vamos lá. Perfeito, muito obrigada, Josi. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Aqui estamos. Deixa eu colocar para todo mundo. Tá dando para ver direitinho?
Acho que sim, né? Tá tudo certo. Bom, pessoal, então, oficialmente, boa tarde. Eu sou a Érica, sou analista de dados aqui da Prata e vou acompanhar vocês hoje nesse tema de IA e automação de processos, tá bom? Eu queria começar falando um pouco sobre o panorama do middle market e como tem sido esse cenário em relação aos dados, tá? Então, hoje em dia, a gente tem visto, né, com as nossas experiências, que existe uma alta quantidade de dados nas empresas, mas baixo aproveitamento, ou seja, muito dado disponível em diversas áreas, mas pouca inteligência analítica ainda, né? Por quê? Porque a maior parte do trabalho ainda é feito de forma manual. E querendo ou não, isso leva muito tempo, né? Dependendo da quantidade de dados aí, quando a gente fala de muitos dados. Então, as empresas, elas ainda estão tendo uma baixa cultura data-driven, ou seja, a utilização de dados para tomada de decisão nas áreas, tá? E isso pode ser devido a uma falta de profissional especializado em dados, ou talvez uma horas gastas em atividades que não é para ser, e acaba abaixando essa cultura, né? Não tendo essa cultura data-driven nas empresas, tá? Isso tudo leva a gente ter uma equipe que gasta muitas horas, dias e até semanas para conseguir consolidar todos os dados, criar relatórios, extrair valor. Então, a gente vê aí áreas que às vezes demoram, sei lá, 15 dias para entregar um relatório, 20 dias para juntar todos os dados, conseguir tratar e entregar um relatório, né? Então, isso tudo a gente vê que tem muito dado e pouca inteligência analítica, né? Então, nós podemos ver que, como método tradicional, os profissionais hoje em dia, eles ainda analisam muitas planilhas manualmente. E a intenção aqui é trazer para vocês um pouquinho de conhecimento sobre a inteligência artificial e como ela pode ajudar vocês a analisar esses dados, a sugerir ações a partir dos seus dados, e aí você, com o seu conhecimento de negócio, com a sua experiência na área, decidir se vale a pena, se não vale, mas aplicar o seu conhecimento, né, para o que é necessário, tá, né, e não ficar ali tratando dados e gastando horas mexendo com planilhas e tudo mais. Então, a nossa ideia aqui é mostrar para vocês que também a IA não é a intenção de substituir pessoas, e sim reduzir o trabalho operacional de vocês, para vocês focarem no que realmente interessa, né, no que vocês realmente estudaram e têm conhecimento sobre. Então, só para trazer um pouquinho do panorama para vocês, a inteligência artificial, ela é a capacidade de máquinas simularem a inteligência humana, como aprender padrões, raciocinar e resolver problemas. Hoje em dia, ela já está muito assim na nossa rotina. Então, quando vocês estão assistindo um filme, abre ali o Netflix e vê ali recomendações de filmes para você, aquelas recomendações são feitas por inteligência artificial. Então, baseado no seu perfil, ele já vai te recomendando filmes, previsão de demandas, previsão de ofertas, logística. Então, às vezes, quando você entra ali num aplicativo, Amazon, Mercado Livre, ele te sugere produtos. Então, ali ele está prevendo, conforme as suas pesquisas, o que você tem mais probabilidade de comprar ou não, faz uma oferta, tudo mais. Análise de créditos, fraudes, então instituições financeiras têm usado bastante os modelos de inteligência artificial nessa área. E também quando a gente entra ali num site, né, tá entrando em contato às vezes com um atendimento, várias vezes a gente já percebeu que somos atendidos por chatbots, né, de atendimento ao cliente, que também é a inteligência artificial que está fazendo ali aquele primeiro contato. Então, só para a gente ter uma ideia aí do nosso dia a dia, o quanto a inteligência artificial já vem sendo utilizada. Ops. Então, nos negócios, existem 4 principais pilares que a inteligência artificial pode ser utilizada. Quais são? Na IA preditiva, para a gente tentar prever o que vai acontecer, então, prever minhas vendas, prever um risco de inadimplência, prever atrasos. Então, ela é muito utilizada nessa parte preditiva.
Na parte de classificação, então, se um cliente ele é de um grupo, se ele é de outro grupo, se ele é de risco, se ele não é de risco, então eu também consigo prever com base nos meus dados. Na generativa, que a gente pode pedir ali para aquela inteligência artificial gerar para a gente um relatório, fazer um resumo, perguntar coisas específicas, e também agentes de IA, que eles já executam tarefas mais complexas, né? A gente pode juntar várias, enfim, ferramentas e eles conseguirem executar tarefas mais complexas de conectar uma ferramenta na outra, mandar dados para outra ferramenta, enfim, fazer um serviço mais completo. E para a gente conseguir utilizar a inteligência artificial, é muito importante que ela entre no nosso contexto. Hoje em dia, a gente está muito acostumado a usar a inteligência artificial com dados genéricos. Então, por exemplo, quando você entra no ChatGPT, no Gemini ali e faz uma pesquisa, você está usando dados públicos, dados genéricos. Então, ali, dados de diversas fontes. Para a gente conseguir fazer o uso dessa inteligência na nossa área, né, para implantar essa cultura data-driven e conseguir aumentar a produtividade, a IA ela precisa ter acesso aos nossos dados. Então, são premissas importantes que a gente precisa fornecer para ela os dados. A gente precisa fornecer esses dados também processados e padronizados, então é importante que o dado esteja bonitinho ali para ela conseguir trabalhar. E aí, a partir disso, a IA vai te ajudar a extrair os insights que você precisa ali para o seu dia a dia. Tipo, quanto a gente vendeu hoje, quanto a gente vendeu esse mês, quanto a gente vendeu essa semana. Então, tendo esses dados, a IA vai conseguir te trazer esses insights, tá? Então é muito importante a gente fornecer isso e trazer para o contexto. As empresas que já estão usando IA, elas já vêm sendo constatado um grande impacto, né, na produtividade e nos resultados dessas empresas. Então, é sabido que um ROI médio de 200% a 500% para as empresas que estão utilizando, com um payback rápido em média de 6 a 18 meses do investimento nessa ferramenta, né, nas ferramentas que fazem a utilização de IA, de 25% a 50% do ganho direto de eficiência operacional. O que é isso? Você diminuir as suas horas gastas em atividades de tratamento de planilha, de filtrar ali um Excel, filtrar a base, arrumar a base, enfim, fazer um tratamento mais operacional e dedicar mais para a sua parte de análise, né, de insights. Mais de 34% em receitas de marketing e 6 milhões de horas semanais salvas, tá? E uma redução de 38% no tempo gasto em tarefas rotineiras. Isso são dados que pesquisas nos mostram, tá bom? E o quanto a gente vê que é real o impacto na utilização da IA pelas empresas que já vêm investindo, tá? A gente trouxe para vocês 2 cases de sucesso feitos aqui dentro da UpData, para vocês terem uma ideia de como a IA pode ser utilizada e quais são os resultados. Então, o primeiro case que eu queria falar para vocês é de uma siderúrgica que utilizou a inteligência artificial para fazer a predição do consumo aparente de seus produtos. Então, qual que era a dificuldade dessa empresa, né, dessa área em específico? Prever o consumo aparente dos produtos. Então, isso comprometia a produção e a gestão de estoque. Com a solução que a gente implementou nessa empresa, nós implementamos, né, um modelo de inteligência artificial que fazia o cálculo dessa predição de consumo aparente baseado em dados históricos. Então, ele pegava os dados históricos de consumos, de vendas e várias outras variáveis que podem influenciar aí nesse consumo, né, na produção, faz a predição e apresenta para a área. E aí a área consegue trabalhar em cima disso, né? E quais são os resultados desse modelo que foi criado e entregue? Um melhor planejamento na produção,
uma otimização de estoques, uma redução de custos e uma vantagem competitiva. Então, você não fabrica mais e fica muito lá no estoque, ou fabrica menos e falta, né, para você vender. Então, é muito importante você ter essas ferramentas para munir o seu trabalho, a sua atividade e você conseguir aí trazer cada vez mais sucesso, né, para sua empresa, para sua área, enfim, e muito retorno. Um outro case que a gente tem para trazer para vocês, esse daqui na parte mais de automação de processos, é da Smiles. Quando houve a fusão da Smiles com a Gol, eles ficaram mais de 3 meses, sem fazer o fechamento mensal da área financeira pela alta quantidade de dados. Então, o volume grande de dados travava o Excel, eles simplesmente não conseguiam fazer o fechamento. E aquilo ali comprometeu por alguns meses a entrega do fechamento, algo muito sério, né? Porque fechamento financeiro não é qualquer coisa. E aí, foi construída uma solução com um processo de automação que pegava todas essas bases de dados, juntava, fazia o tratamento, aplicava as regras e gerava o fechamento mensal dessas da Smiles com a Gol. E como resultado, nós tivemos a conciliação financeira sem atrasos, um salto na produtividade de 10 dias, né? Que a gente sabe que fechamento financeiro muitas vezes é demorado, para 10 minutos, porque depois, uma vez construído aquele processo de automação, era só dar o play, né? Inserir as novas bases, dar o play e rodar o processo, e independência do time financeiro, que assim, o time muitas vezes precisava ficar sempre pedindo ali para a equipe de TI ajudar, porque não estava dando conta, porque não rodava, porque tinha que extrair base, porque isso, porque aquilo. Então, com esse processo, eles mesmos conseguiam pegar as bases que eles tinham, rodar e fazer o fechamento ali, independentemente do time de TI, tá? Então, esses são dois grandes cases que a gente queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer, onde eu posso fazer, até onde eu consigo chegar. Às vezes você está numa etapa mais básica, às vezes você já está numa etapa que você já tem dado o suficiente, como no caso de predição ali do consumo, para você montar modelos. Então, depende muito, claro, do seu objetivo, tá bom? Então, quando a gente quer construir um processo, né, seja de um processo de automação com IA, seja um processo apenas de automação sem utilizar a inteligência artificial, é muito importante seguir alguns passos. E quais são os três principais passos assim que a gente tem que pensar? Primeiro deles é a gente fazer um diagnóstico. Então, a gente precisa pensar e mapear os processos da nossa área que são possíveis de ser automatizado, né? O que seria isso? São processos que causam retrabalho ou atividades repetitivas. Por exemplo, todos os dias eu pego aquela planilha do Excel, aplico essas fórmulas, faço esse relatório para mandar para o meu gestor. Todos os dias, toda vez eu faço isso, sabe? Então, atividades repetitivas que possam ser automatizadas. Então, é muito importante, como primeiro passo, a gente mapear e a gente pegar e verificar os dados, né? Eu preciso saber onde está aquela planilha, de onde que vem aquela fonte, onde que eu pego. Então, fazer realmente um passo a passo de como aquele processo é feito. Como um segundo degrau, a gente estrutura e faz essa automação, usa ferramentas que podem nos ajudar nesse processo e faz essa automação dessa tarefa. Então, a gente tira algo que era manual e que tomava muito meu tempo todo dia, por exemplo, toda manhã, que passa a ser apenas em um clique. E ali eu plugo o meu dado, dou um cliquezinho e já vai sair o que eu preciso, um relatório para enviar por e-mail, enfim, um dado para subir para um dashboard, algo assim. Então, eu consigo automatizar e, assim, reduzir as minhas horas de trabalho manual. Tá? E como um terceiro degrau, eu consegui criar modelos, evoluir e aplicar a inteligência ali. Então, além de automatizar, eu também consegui adicionar essa inteligência artificial para me trazer também insights e me ajudar também a
trabalhar ali com aqueles dados e trazer uma inteligência nos meus dados, né? Criar modelos de previsão, classificar, ver os riscos de determinados clientes, grupos e etc e tal, várias IAs que a gente já viu e modelos que é possível aplicar. E como que eu posso medir o sucesso, né? Ver se esses processos que eu estou fazendo estão dando certo, não estão. Então, é muito importante a gente ver o tempo economizado, a redução de erros, porque processos manuais estão sempre suscetíveis a erros humanos. E tá tudo bem, nós somos humanos, né? Uma vez a gente pode pegar uma planilha e esquecer de filtrar uma linha. Isso pode acontecer, mas uma vez que a gente automatiza esse processo e cria regras, a gente mitiga esses erros, tá? E aí a gente reduz também o custo operacional. Então, para a gente aplicar essas automações, você não precisa ser especialista em TI para começar. Existem plataformas low code que podem te ajudar nesse processo. E uma delas é o Nime, que a Josi até comentou com vocês. O Nime, ela é uma plataforma que a ideia dela é você não precisar saber usar código. Então, você tem ali ferramentas que você, com cliques, consegue automatizar os seus processos. É uma plataforma gratuita, a curva de aprendizado é rápida, ela integra dados de diversos sistemas, como ERP, CRMs, planilhas, bancos de dados, e nela você consegue tratar os dados, automatizar as tarefas e subir para o próximo nível. Também criar modelos de machine learning e aplicar inteligência artificial ali naqueles seus dados, tá bom? Só um resumo básico para vocês entenderem. O Nime ele é uma plataforma que funciona através desses nodes, que são esses quadradinhos coloridos, eles que vão executar as tarefas nos nossos dados, e quando a gente combina vários nodes, a gente cria os workflows, e neles ali que a gente está fazendo a nossa automação das nossas tarefas, tá bom? Então, vamos para um exemplo prático para vocês verem como funciona, né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, onde esse é o Nime. Então, quem se interessar e entrar lá no site, baixar de forma gratuita, vai ter essa carinha aqui para ver, né, para trabalhar. Nele nós trabalhamos através desses nodes, que são essas caixinhas coloridas, e elas que vão desempenhar as tarefas nos nossos dados. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um exemplo de uma análise de um fechamento financeiro. Então, é um fluxo que demonstra um exemplo de uma equipe de finanças que queria fazer uma comparação de dados contábeis, do que foi orçado e do que realmente foi realizado. E aí, aqui, como exemplo, a gente traz dados de sistemas de contabilidade e também dados de budget, que foi feito em Excel. Então, você pluga, lembrando que aqui eu posso plugar Excel, posso plugar CSV, posso trazer dados de nuvem, posso trazer dados de sistemas, da rede, do SharePoint, depende da fonte de dados que você quiser, você consegue trazer aqui para dentro da plataforma. Tratar esses dados, então existem diversos nodes para você tratar os seus dados. Eu quero fazer um filtro de linhas, um filtro de coluna, uma operação matemática, um agrupamento, juntar tabelas. Então eu tenho node para cada tarefa que eu preciso fazer. E no final desse processo eu tenho uma saída. E que saída que eu posso fazer? Então vamos supor que eu estou automatizando aqui um relatório que ele é rodado todo mês e eu quero que no final desse processo ele já envie por e-mail esse relatório para o meu gestor. Eu também quero criar uma breve visualização com alguns gráficos, já para eu ter uma ideia. Será que as minhas receitas e os meus budgets ali, né, estão fazendo sentido, não estão? Passou, não passou? O que está acontecendo, né? Será que tá indo conforme o meu negócio deveria ir? Então, eu também consigo adicionar esse breve dash, que a gente chama, né, uma visualização de gráficos, e além de tudo, adicionar modelos de inteligência artificial aqui dentro do seu processo. Eu já trouxe aqui um exemplo já rodado, só para vocês terem uma ideia, para não ocupar muito o nosso tempo. A partir dos dados que a gente manipulou, que a gente tratou, lembrando, a gente precisa
dá para a inteligência artificial os dados tratados. Então, a gente colocou dado, tratou dado, e aqui ele está prontinho só para a inteligência artificial trabalhar. Eu adicionei aqui um prompt, né? Falei, me ajude a extrair insights dos dados. Então, com base nos dados que a gente tinha, ele já falou, olha, o desempenho por loja, tal, desempenho por SKU, insights gerais, a loja 3 está consistentemente performando acima do orçamento, a loja 2, a loja 4. Isso daqui, ele está te trazendo uma inteligência nos dados que você vai ler e aí você vai aplicar o seu conhecimento de negócio. Poxa, será que eu preciso fazer alguma promoção de algum produto para ele vender mais? Será que eu preciso dar atenção a determinada loja mais, menos? O que será que está acontecendo? Então, aqui, ao invés de eu ficar ali me preocupando em tratar dado, eu já vou me preocupar em ir certeiro nas ações que eu preciso fazer, né? E aqui é um chat que eu vou interagindo conforme eu precisar e fazendo as perguntas que eu precisar. Então, por exemplo, quais colunas estão disponíveis? Enfim, aqui só um exemplo para vocês verem que a plataforma ela dá essa opção da gente construir aí, além de um processo de automação, uma interação também com a inteligência artificial e fazer predições e tudo mais, tá bom? Então, a gente queria mostrar isso para vocês, trazer essa ideia de tantas possibilidades que dá para ser feita e falar para vocês que a inteligência está nos dados de vocês e a Updata está aqui para ajudar vocês nesse processo. Seja um processo iniciante de ainda começar a fazer um processo de automação, seja algo mais avançado de aplicar a inteligência artificial. Então, nós conseguimos ajudar vocês aí em todo esse processo e no que vocês precisarem, tá bom? Acho que, não sei se eu me passei, falei demais, mas eu vou passar aqui a palavra para a Josi para a gente abrir também aí para as perguntas, tá bom? Foi ótimo, Érica, obrigada. Obrigada. Bom, Fique à pessoal, a vontade. gente vai dedicar uns minutos aí para vocês poderem falar um pouquinho das dúvidas, dos desafios que vocês encontram no dia a dia. Então, se quiserem abrir o microfone para poder contar, ou então mandar no chat aqui para a gente lendo as perguntas, a gente está aberto para vocês. Deixa eu ver aqui no PIR. Vamos lá, do Rodrigo. Além da economia de tempo, que outros resultados vocês veem que as empresas que já implementaram IA estão conseguindo? Olha, Rodrigo, eu acho que a economia de tempo, claro, é um grande highlight, né, que a gente vê, mas você conseguir trabalhar em cima desses dados e conseguir trazer mais inteligência, mais valor, mais insights, conseguir reduzir gastos, conseguir aumentar vendas. Então, acho que isso é um grande assim, valor que as empresas estão tendo utilizando a inteligência artificial. Isso sem mencionar na economia de custos mesmo, né? Em dinheiro, Exatamente. a rentabilidade aumenta, porque a equipe vai conseguir dedicar tempo para outras atividades que acabam sendo mais valiosas, ou até mesmo melhorar a qualidade das análises que eles vão fazer, né? Porque o tempo que eles perdem hoje fazendo tudo isso manualmente, limpando planilha, liberando dados, eles não vão ter mais esse trabalho e vão conseguir dedicar às análises. Então, Uhum. as análises serão mais assertivas, eu diria, né? E, consequentemente, as resoluções serão melhores, então nem se Sim, comparam. com certeza. A Vamos lá. Lúcia, a Lúcia está falando, aqui na empresa ainda temos muitos processos manuais e pouca automação. E também não temos muitas pessoas em TI, isso é um desafio. Com certeza, Lúcia. Eu acho que muitas empresas ainda estão muito habituadas a usar e depender só do Excel. Então, tudo acaba ficando muito manual e muito na cabeça da pessoa que fez e pouco auditável, né?
Enfim, nossa, dá para colocar um monte de, de coisas aqui. Pouco auditável, o processo manual mais lento, você gasta mais horas. Se sua base de dados começar a aumentar muito, uma hora seu Excel vai travar e ele não vai dar conta. Então, existem muitas nuances aí que a gente pode adicionar que realmente é muito ruim as empresas não começarem a automatizar os seus processos, sujeito a erros, perfeito. Isso é totalmente normal, né? Porque somos humanos, como eu já disse. Então, se a gente começa a automatizar esse processo, é muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo, a gente conseguir ali. é, Enfim, reduzir horas. E existem ferramentas hoje em dia no mercado muito fácil das pessoas aprenderem, né? Não precisa só pensar que é tudo, putz, muito difícil, preciso de TI para fazer isso para mim. Não, porque tem muitas ferramentas low code e a inteligência artificial para ajudar a gente nisso também, a montar esses processos e tirar tudo do manual, né? Excelente, Érica. Agora, a gente tem mais uma pergunta aqui super legal. Como a IA pode ajudar na monitoria e avaliação de um projeto? Ótima pergunta. Você diz um projeto de TI, um projeto de automação? Se quiser complementar aqui a sua pergunta, Saraiva É, Puluzzi, tá digitando. Eu De refiro a um projeto de desenvolvimento. desenvolvimento. Sim, você é um projeto de desenvolvimento na área de saúde ou educação. Perfeito. Eu acho, Saraiva, que a IA ela pode te ajudar nessa avaliação desse processo, ajudando você a seguir as etapas, você conseguindo implementar ali muito bem para você conseguir monitorar, avaliar esse desenvolvimento. Assim, eu não sei se é desenvolvimento também de códigos, mas hoje em dia muitas empresas têm usado também a inteligência artificial para construir códigos de programação. Então, tem várias frentes que a IA ela consegue te ajudar nesse processo de avaliação de um projeto. Eu não sei se eu consegui entender direito a sua pergunta, mas fica à vontade depois para entrar em contato com a gente, mostrar um pouquinho mais do seu case, e com certeza a gente traz aí essa ajuda para você, tá bom? Pessoal, até aproveitando nisso de entrar em contato, que a Erika mencionou, podem continuar mandando aqui as perguntas de vocês no chat, se mais alguém tiver, mas eu vou compartilhar minha tela também, porque nós temos um mimo para vocês que ficaram até o final. Eu vou disponibilizar aqui o meu contato da área comercial e nós estamos presenteando vocês com um tempo de consultoria online gratuita com a nossa equipe para ajudar na identificação de qual etapa do processo de implantação de IA que é você e a sua empresa estão. Então, eu vou deixar aqui o QR Code do meu WhatsApp para que a gente possa conversar um pouco, entender em qual momento vocês estão, para que a gente possa marcar esse bate-papo com a nossa equipe e consiga fazer a identificação desses processos e trazer ideias, insights de melhorias também para vocês, tá? Então, é só ler o QR Code ou fazer o contato comigo direto pelo e-mail também, eu vou responder vocês. Então, provavelmente vai ser um tempo para conversar com a Érica mesmo, que tem total expertise nessa questão. Com certeza a gente consegue entender melhor o caso e ajudar, contribuir de alguma forma. Nós também temos bastante materiais, né, Josi, no nosso site disponíveis. Se vocês Sim, é, verem, ó, tem uma abinha Academy que pode ajudar bastante vocês aí nesse processo de isso mesmo. aprendizado, né? Sim, e tanto que no pós-evento a gente vai estar disponibilizando essas informações com os slides que a Erika compartilhou aqui com a gente. E junto eu vou enviar também o link do nosso Academy para que vocês conheçam os materiais que a gente tem relacionado a IA. São todos conteúdos gratuitos, desde mini cursos que a gente oferece da nossa própria equipe Tayup Data, até e-books relacionados a IA. Esse conteúdo que a Erika disponibilizou
Ele vende um conteúdo de e-book que nós produzimos aqui dentro, então posso disponibilizar o link dele também completo para que vocês acessem. Conjunto de webinar, alguns demo days, onde a gente fala um pouco mais sobre o Nime e a utilidade dele. Então, é uma gama de materiais para que vocês acabem ganhando um pouco de conhecimento mesmo da ferramenta e como começar a aplicação no dia a dia. Uhum, perfeito. E E aqui no nada. chat, perdão, Érica, aqui no Não, chat tá. a Silene disponibilizou para a gente também o link do download da ferramenta. Quem quiser baixar o Nime, como a Érica mencionou, é uma ferramenta gratuita. Vocês conseguem instalar na máquina de vocês e já começar a fazer alguns testes. E aí, claro Uhum, que também podem me chamar do WhatsApp para a gente falando sobre isso. Eu consigo dar suporte para vocês, tirando algumas dúvidas, tá? Fernanda perfeito, está isso aí. aqui parabenizando a gente. Muito obrigada, Muito Fernanda. Se obrigada, quiser entrar em Fernanda. contato. Com certeza, entre em contato com a gente pra gente te ajudar nesse processo. Será que alguém tem mais alguma dúvida? Tô vendo alguém digitando aqui, vamos ver. É... Vamos ver. Acho que o pessoal fica tímido. Acho que a gente pode encerrar, Josi. Tem um... Só chegou aqui uma curiosidade aqui do Nazareno que ele menciona, né, que ele está utilizando a ferramenta, mas que ainda tem dúvidas porque são muitos nodes para utilizar, né? E Uhum. realmente, né, Érica, é uma gama muito grande de Mais nodes, de você 4 acaba se mil, perdendo um Nazareno. pouco, sim. Mas é utilização mesmo, e conta com a gente aí nesse processo. E sem contar que tem o Kai também, que pode dar o suporte, né? O Kai, ele é a própria IA de dentro do Nime. E aí Uhum. você consegue fazer um prompt para ele e te sugerindo os próximos nodes que você pode utilizar nos fluxos que você estiver desenvolvendo. Ele te dá ali algumas sugestões para você. Então, eu também acho que seja uma ferramenta que consegue auxiliar bastante nesse processo de aprendizado. Perfeito, isso aí. Acho que a gente pode Acho que é encerrar, isso. né, Josi? E aí, Sim. pessoal, fiquem totalmente à vontade para entrar em contato com a gente. Estamos totalmente à disposição para tirar as É dúvidas isso, de pessoal. vocês, seja pelo Nime, seja Sim. uma outra plataforma que caiba mais na realidade de vocês. A gente está à disposição. É isso, pessoal. E é como a Erika mencionou, podem entrar em contato, a gente vai atender todos vocês. A consultoria é livre, gratuita, então fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. O nosso conteúdo de hoje é esse. Obrigada, Érica. Obrigada, Silene, também pelo suporte, tá? Muito obrigada, Josi. Muito obrigada, pessoal.